Atos capítulo 3. Se você tem a Bíblia, abra, por favor. Eu preguei do versículo 1 ao versículo 6. E hoje eu vou estar entrando no versículo 7 com a igreja. Atos 3, 7, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Nisso, tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. Irmãos, aqui eu estou mostrando princípios para se ter uma vida abençoada. Olha o que nós aprendemos. Aqui é a história de quando Pedro e João vão entrando no templo e um paralítico na porta está esperando uma esmola. Pedro e João fazem uma declaração muito importante. A verdade é que Pedro e João estão ensinando o que a igreja precisa fazer para cumprir a sua missão de restaurar o homem pecador. Isso é importantíssimo, eles estão nos dando dicas do que a igreja precisa fazer. Quando eu falo igreja, eu não falo de quatro paredes, porque quatro paredes não pode fazer nada. Mas quando eu falo de igreja, eu estou falando de nós que somos membros do corpo de Cristo e a gente forma a igreja de Jesus nessa terra. Só lembrando que no verso 4, Pedro e João, fixando os olhos nele, uma atenção diferenciada, não estava apenas vendo a necessidade física momentânea daquele paralítico, mas eles viram depois, eles tiveram uma visão do discernimento espiritual. Você jamais vai cumprir sua missão como igreja se você não discernir espiritualmente a necessidade do pecador. Não apenas a necessidade aparente de pedir uma esmola para sobreviver, mas uma solução definitiva para aquele problema. Repara que o mundo, ele busca uma esmola. O mundo, ele busca uma cocaína, um momento de adultério, um momento de roubar alguma coisa, um momento de fazer alguma coisa que não vai gerar nenhum tipo de benefício futuro. Mas Jesus não. Jesus, ele não queria que Pedro e João dessem uma esmola para resolver um problema durante 2 dias daquele paralítico. Mas Jesus queria que Pedro e João dessem a solução definitiva, que era entregar Jesus para aquele homem. Por isso que Pedro e João disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então a igreja, nós que fazemos parte, nós que somos a igreja de Jesus, nós não temos um paliativo para quem está lá fora, nós temos a solução para quem está lá fora. Nós não temos algo momentâneo, não, é um prazerzinho aqui que depois, não, nós não temos um prazer momentâneo, mas nós temos como dar para quem está lá fora uma vida eterna. Você jamais vai cumprir a sua missão como igreja se você não tiver discernimento espiritual da necessidade, não apenas de pedir uma esmola, mas algo que vai resolver o problema eterno das pessoas que estão lá fora. Se quisermos cumprir nossa missão para restaurar o homem, eles têm que ter, em primeiro lugar, fala comigo assim, ó, nossa atenção. A atenção. Pedro e João falou, olhe para nós, atenção. Quer ver o que é uma pessoa que não quer ter atenção? Quem já conversou com alguém que a pessoa está mexendo no telefone? Aí ela fala assim, pode falar que eu estou ouvindo. É a pior coisa do mundo. Porque eu particularmente, eu não consigo conversar. De vez em quando a gente tromba com alguém que é doido assim. Ó, pode falar que eu estou ouvindo. Não dá, a gente quer atenção. Então tem gente lá fora gemendo, carecendo da sua atenção. Tem gente lá fora gemendo, precisando de atenção. Segundo, no versículo 6 ele vai dizer uma palavra: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O que eu aprendo em segundo lugar? Jamais vamos poder cumprir a nossa missão de restaurar o homem pecador se não usarmos o que? Diga comigo, o poder do evangelho.
Nós não vamos restaurar o homem pecador com psicologia aplicada, nós não vamos restaurar o homem pecador com metodologia sociológica, nós não vamos restaurar o homem pecador com coach. Eu não estou menosprezando nada disso, mas você não vai cumprir a missão se você não usar o poder do evangelho que transforma o homem pecador. A psicologia é importante, a sociologia é importante, o coach é importante, mas o único que transforma o homem pecador é o poder do evangelho. Você pode aplaudir esse Deus que é poderoso? Você tem o poder do evangelho contigo. Veja a utilização do poder do evangelho. E tomando pela mão, está no verso 7, tomando pela mão, fala de, diga comigo, participação. Eles participaram de todo o processo até aquele homem andar sozinho. É isso que a igreja tem que fazer. Nós temos que pregar, temos que discipular, temos que participar de todo o processo, até que a pessoa ande sozinha no evangelho. Não adianta trazer uma pessoa na igreja, ela vem na frente, aceita Jesus e depois a gente deixa ela para lá. Ou então faz como alguns: pastor, trouxe para a igreja, aceitou Jesus, agora cuida aí. Então você quer que eu cuide de 5.000 pessoas? O que é mais fácil? Um cuidar de 5.000 ou um cuidar de um? É um cuidando do outro, é um ajudando o outro. Quantas pessoas que você já trouxe para Jesus, que você não acompanhou, e essas pessoas hoje estão perdidas no mundo. No início você acompanhava, mas depois você largou para lá. Tem participação, tem que haver participação para mudar a vida do pecador. Então diga comigo, atenção, a mais forte igreja, atenção, poder do evangelho e participação. Quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto: o esforço, diga esforço, teve que pegar pela mão. Olha que coisa, pega uma pessoa adulta, sentada, aleijada, que não consegue andar, levanta ela. E se aquele homem fosse gordo? Eu não sei, a Bíblia não diz quanto que ele pesava. Geralmente, quem não faz atividade física, a tendência é ganhar uns quilinhos a mais. Aquele homem não fazia atividade física. Aquele homem era sedentário. Talvez igual alguns que estão aqui. Eu creio que aqui todo mundo faz atividade física. Aqui ninguém está sedentário. Mas aquele homem era um esforço. Teve que pegar pela mão, é esforço, gastar tempo, gastar energia, gastar atenção. Muitas vezes tem que ir na casa da pessoa, orar por ela. Vou ter que diminuir o tempo aqui, vou ter que organizar para atender a pessoa ali. Teve esforço, teve participação, teve esforço de energia, teve dedicação. O que a gente tem que entender é que o poder do evangelho liberta, transforma, cura e sara. Mas quem levanta é Pedro, e pegando pela mão o evangelho de Jesus, ele transforma o homem. Mas tem que ter a participação do ser humano no processo. Senão Jesus não mandava pregar. Se não precisasse da participação do ser humano, Jesus não mandava pôr as mãos sobre os enfermos. Se não precisasse da participação do ser humano, Jesus não mandava nós que somos homens batizar as pessoas nas águas. O processo tem participação nossa. Diga para o seu irmão: Jesus conta contigo. Fala para ele aí. Tem que haver participação. Quem faz restaura é Jesus, mas quem participa para a vitória das pessoas somos nós. Estamos pregando o evangelho apenas teórico da palavra ou com atitude? Imagina se Pedro dissesse: me dá sua mão, e no meio do caminho soltasse aquele homem. Sabe o que ia acontecer? A situação dele ia ficar pior. Sabe por quê? Porque ele nunca tinha andado, nunca tinha ficado de pé. Ele ia quebrar uma perna ou um braço. Ele só era aleijado e mais nada. Mas se Pedro participasse na metade e soltasse ele no meio,
Porque diz a Bíblia que Pedro, pegando pela mão, e até ele ficar em pé, sozinho seria difícil, porque ele nunca tinha ficado em pé. Olha que coisa interessante. O resultado de, fala comigo, atenção, participação, poder do evangelho, esforço e participar do processo. Tudo isso aqui num texto. É a revelação de Deus. Como que Deus nos ensina. E para encerrar, por causa do meu tempo, vamos agora para o versículo 8 a 11. Olha que coisa profunda. E dando um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Verso 9. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estava sentado pedindo esmola na porta do templo de Formosa. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecia. Olha que coisa incrível, a manifestação do poder de Deus, com a ação da igreja, produz resultados maravilhosos. Primeiro, ele estava em uma posição inferior, mas quando o evangelho entra e se manifesta, ele fica de pé. O evangelho de Jesus, ele vem para levantar o caído. Significa que ele sai de uma situação, de um estágio pior para um estágio melhor. É isso que o evangelho fez. O evangelho sempre transforma para melhor. O evangelho, quando entra e se manifesta na vida de uma pessoa, é para melhorar a vida da pessoa. Segundo, diz que ele andou, não era mais carregado, indica autoridade, domínio próprio, poder de escolha. Isso é o evangelho liberta. Só uma pessoa verdadeiramente livre tem o poder de decidir para escolher o melhor. Isso é o evangelho. Agora ele anda sozinho, não precisa mais ser carregado, não precisa ser levado, porque agora ele pode andar sozinho. Esse é o poder do evangelho. Agora diz uma outra coisa aqui. É que ele entrou saltando no templo. Não diz que Pedro e João entraram saltando, mas diz que ele entrou saltando. Sabe o que eu aprendo aqui? O evangelho é maravilhoso. Porque você pode impor o seu estilo. Um dá glória a Deus mais alto, outro dá glória a Deus mais baixo. Um entra saltando no templo, o outro entra andando no templo. Um gosta de bater palma mais forte, outro bate palma mais fraco. Outra coisa interessante aqui é que ele entrou adorando a Deus. Ele não entrou adorando Pedro e João. Nós estamos fazendo alguma coisa no reino de Deus por causa do nosso nome ou para Deus ser glorificado? Não é o Pedro e João. Eu não faço a pregação do evangelho preocupada com a reputação do Flamarion. Eu não estou preocupado, irmão, se alguém fala mal de mim, se alguém me chama de bandido, de ladrão, estou nem aí. Eu estou fazendo é por amor a Deus. Eu não tenho que guardar minha reputação, eu tenho que proteger a reputação do Deus que eu sirvo. Ah, meu irmão, o testemunho impacta. Muita gente correu pelo testemunho daquele homem ter sido curado, está no texto, para ouvir a palavra. O testemunho é uma coisa muito forte. Olha que coisa interessante, versículo 11, põe o verso 11 aí, 11, 12 e 13. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, e o pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito ele andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, quando este havia resolvido soltá-lo. Verso 16, para ganhar tempo, verso 16. E pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer este homem, que vedes e conheceis sim a fé, que vem por ele, deu a este na presença de todos nós,
essa perfeita saúde. O que eu aprendo? O que nós vemos aqui? Pedro vai continuar pregando até o capítulo 26, mas eu quero destacar algumas coisas importantes. O que as pessoas estão dizendo sobre o poder do evangelho. Porque o milagre é um momento, mas é a palavra que permanece para nós ficarmos na presença do Pai. O milagre acontece, mas a palavra não é desprezada. Algumas pessoas perguntam sempre para mim: pastor Flammarion, como é que essa igreja, no meio dessa pandemia, vem esse tanto de gente, como é que... Eu falei, sabe por quê? Porque todos sabem que na nossa igreja tem milagre? Tem louvor? Tem bênção? Tem, mas o povo vem, é porque sabe que a palavra está sendo pregada. O que firma alguém na presença de Deus não é o milagre, mas é a palavra do Pai. Eu tenho que encerrar por causa do tempo. Nós precisamos da palavra. Não é por nós, é por causa da palavra. Você sabe quem nós somos? Vou dizer algumas coisas quem você é. Em Ezequiel 18 diz que nós somos o vaso na mão do oleiro. Não é nós que fazemos, é a palavra. Em Atos 1:8 nós somos testemunhas de Cristo. Em 2 Coríntios 3:3 nós somos uma carta aberta, lida pelo mundo. Em 1 Pedro 2:9, essa eu vou ler com vocês. Sabe quem você é? 1 Pedro 2:9, geração eleita, povo sacerdócio, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. O mundo está cheio de pecador precisando de mim, de você. O que somos é para a glória dele. Cuidado quando as pessoas falam muito as coisas boas sobre você. Cuidado com os elogios, para você não pensar que é para você. Você viu aqui Pedro dizendo: é Jesus que fez tudo isso. A tua casa é para a glória de Deus. O teu sucesso é para a glória de Deus. A tua prosperidade é para a glória de Deus. A tua família é para a glória de Deus. Levanta a mão e diga assim: Senhor, tudo que eu tenho é para a glória de Deus. Precisamos entender que Pedro e João pregou a palavra. E a palavra fortaleceu aqueles homens. A palavra fortaleceu aquele povo. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Olha a importância da palavra. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Alimento sólido. A palavra, ela gera conhecimento. Temos que amadurecer por causa da palavra. O conhecimento faz você confrontar espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Eu vejo tantos crentes sendo enganados. Eu vejo, irmão, crente que fica sendo enganado por revelação mentirosa. Eu fico olhando essas coisas e falo: meu Deus, será que essa pessoa não tem discernimento? Hoje na internet isso está lotado de gente fazendo isso. Eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, não está vendo nada. E tem crente bobo que é enganado. Por quê? Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não tem conhecimento de Bíblia, só fica indo atrás de lorota. Romanos capítulo 10, verso 17. Logo a fé vem por onde? Vem por ouvir a palavra. Mas tem gente que não sabe nada de Bíblia, mas tem 10 telefones de profeta. De Bíblia não sabe, vai ficar ligando para os outros: o que, que Deus tem para mim? Onde é que tem uma revelação para eu ir atrás? Não tem consistência, não tem maturidade espiritual, não tem palavra de Deus. O texto claramente diz que aqueles homens se converteram porque ouviram a palavra, não foi por causa da cura. Aprenda, o paralítico se levantar é uma experiência pessoal do povo. Pode impactar, mas não vai mudar a sua memória de longo prazo, porque não aconteceu com você. A palavra de Deus é que vai
mudar, a experiência vai impactar a pessoa, mas a palavra é que muda a gente. Quantas pessoas você já viu que já esteve numa igreja e foi curado, depois desviou? Não é a cura, não é o milagre, mas se a pessoa tem a palavra dentro dela, nunca desvia. Quantas pessoas você já viu caindo pelo chão, arrebatado, orando em língua, aquele momento assim maravilhoso com Deus? Aí você fala que essa pessoa é crente, depois está no mundo. Por que está no mundo? É porque vive de momento. Não, irmão, eu tenho que viver a palavra de Deus. O que me segura é a palavra de Deus. O que eu ensino para essa igreja aqui é a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração. A palavra de Deus vai onde a psicanálise não vai. A palavra de Deus vai no último reduto. A pessoa chega na igreja cheia de preconceito, mas a palavra rompe, a palavra limpa, a palavra abre espaço, e a pessoa impactada, e ela crê, não é no pastor, ela crê, é no poder da palavra. Ela muda pelo poder da palavra, ela é transformada pelo poder da palavra. Por isso que a gente fala, como que fulano de tal converteu, falava mal de igreja, falava mal de pastor, falava mal de crente, mas sabe o que fez ele converter? Não foi o milagre que ele recebeu, mas foi a palavra que ele deixou entrar dentro dele.